Então, bom dia a todo mundo. Estamos iniciando mais um mês, mais uma semana. E neste mês muito especial aqui no Brasil, que celebramos todas as vocações. Primeira semana, sempre a oração pela vocação do ministro ordenado, do bispo, do padre e do diácono. E iniciamos esta nossa reflexão, sempre pedindo ao Senhor, através da oração, que nos oriente e nos ilumine. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Manifestai, ó Deus, vossa inesgotável bondade para com os filhos e filhas que vos imploram e se gloriam de vos ter como Criador e Guia, restaurando para eles a vossa criação e conservando-a renovada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então hoje nós temos no Evangelho de São Mateus, o capítulo 14, do versículo 22 ao 36, que geralmente é chamado esse trecho de Jesus que caminha sobre as águas. E esse texto está em continuação até com o texto de ontem, do 18º domingo do tempo comum, a multiplicação dos pães. Então, o nosso texto inicia justamente fazendo a ligação do acontecimento narrado anteriormente. Então, depois que a multidão comer até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Então, nós podemos perceber que aqui há, até na intenção do evangelista, essa preocupação de não esquecer aquilo que aconteceu anteriormente. Ou seja, Jesus que multiplica os pães e os peixes, e através daqueles sinais de Jesus, nós vemos aquilo que, com uma certa clareza, não é forçando o texto, sinais que nos recordam a Páscoa antiga, isto é, o povo que caminha no deserto, o povo que é alimentado pelo maná e assim por diante. E agora nós temos essa travessia, também é um tema que nos recorda as experiências do Êxodo. E portanto, aqui Jesus força que, a palavra assim, forçou, obrigou que os discípulos fossem à sua frente, andando dentro da barca, atravessando o mar. E enquanto os discípulos entram na barca para a travessia, então Jesus faz duas coisas. Primeiro, ele vai despedir as multidões e depois ele sobe, para rezar. Então, essas são duas ações de Jesus também muito importantes nesse início da narração da travessia de Jesus, dos discípulos, porque também nos ajudam, como uma chave de leitura. Isto é, Jesus sobe a montanha para rezar. Não é simplesmente um deslocamento espacial, geográfico, mas é uma forma de dizer dessa união, desta comunhão constante, permanente de Jesus com o Pai, que o coloca num nível elevado, num nível superior. Por isso que nós já vemos aqui apontando para aquilo que vai acontecer, ou seja, Jesus que caminha sobre as águas. Claro que aqui nós podemos ver um simbolismo muito denso, até do ponto de vista das grandes mitologias, das mitologias universais, onde o mar ele é sempre visto como um lugar de perigo e, portanto, um lugar onde se origina o mal, onde há grandes lutas, com aqueles personagens míticos, com aqueles personagens um tanto estranhos, o Leviatã e assim por diante. Então, o mar muitas vezes representa o lugar do perigo, da insegurança, do medo, então é tudo isso. Que pode já representar a travessia, até mesmo da igreja, para outras regiões.
Vejam que aqui ele vai para Genezaré. E aí nos faz recordar a própria missão da igreja, que não pode ficar simplesmente num lugar, e quando atravessa para outras margens, para outros lugares, então está sempre exposta a perigos, a dificuldades, a perseguição, a rejeição e assim por diante. Então isso é uma realidade que acompanha a igreja desde sempre. Então essa narração que nós temos hoje no Evangelho também deve nos ajudar a fazer essa releitura da história da igreja ao longo dos séculos, que atravessando sempre para outra margem, em obediência à palavra de Jesus, também se expõe a determinados perigos, a determinados obstáculos e dificuldades. Porém, é nessa situação que a igreja é chamada a fazer a experiência de que o Senhor está presente e que o Senhor está sempre vindo ao seu encontro e que, portanto, ele não é um fantasma ou um faz de conta, mas ele é aquele que afirma: eu sou. É muito interessante que essa expressão de Jesus, eu sou, de forma assim absoluta, né? Jesus diz eu sou alguma coisa, né? Mas ele diz eu sou, é aquilo que nós já conhecemos do Antigo Testamento para a identidade de Deus, né? O nome de Deus, né? Moisés pergunta, como é teu nome? E aí Deus responde na sarça ardente, eu sou aquele que sou. E aí depois vai dar o famoso tetragrama sagrado, né? As 4 letras que nós pronunciamos, né? Assim, Yahvé, né? Javé. Portanto, é eu sou, essa afirmação absoluta de Deus. Porém, vamos ver aqui, nesse texto, alguns aspectos interessantes. Já vimos Jesus que sobe para a montanha para ali rezar, e ali, pelas 3 horas da manhã, Jesus vem caminhando sobre as águas até os discípulos. Então, justamente para dizer que não há o que temer. Por quê? Porque Jesus está acima de tudo aquilo que pode ser ameaça. Jesus caminha sobre as águas. E quando Jesus vem ao encontro dos discípulos, que eles percebem, e eles começam a gritar de medo, aí Jesus, como já dissemos, afirma que ele é Deus. Essa grande pergunta que está presente no Evangelho, quem é Jesus, e que o evangelista responde, não de forma teórica, com uma definição, mas responde com acontecimentos, não é? Com fatos que vão justamente dizer quem é Jesus. Ontem nós vimos que o fato foi a multiplicação dos pães e dos peixes, que é a manifestação do poder de Deus. Não é simplesmente uma criatividade da inteligência humana, não é, que cria técnicas, não é, que orienta, né, determinadas atividades, que já se sabe qual é o objetivo, já se sabe qual é o resultado. A multiplicação dos pães não é uma técnica, mas é, antes de tudo, a manifestação do poder de Deus, que vai provocando, que vai produzindo também mudanças, né? Mudanças até na própria concepção. E aí, o que acontece? Pedro, né, quando escuta Jesus dizer, sou eu, Pedro vai dizer, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas. Então, nós poderíamos dizer que Pedro formula, né, o início do seu pedido, como o diabo fazia ao tentar Jesus. No início do Evangelho, no Evangelho de São Mateus, capítulo 4, nós vamos encontrar justamente isso. Se és filho de Deus, transforme essas pedras em pão. Se és, o que é que diz Pedro? Se és tu. Se és tu o quê? Aquilo que Jesus acabou de dizer, Deus. Então,
se és Deus, então me faça um Deus. Por quê? Claro que ele não disse isso, me faça um Deus. Mas se és tu, e se tu és Deus, então eu quero ser também Deus. Essa é a tentação e que levou os nossos primeiros pais ao pecado. Querer ser como Deus. Olha lá o que é que diz a serpente a Eva. No dia que você comer, você vai se tornar como Deus. Então vejam, aqui nós temos uma espécie de síntese de toda a vaidade humana, que é querer ser como Deus. E não querer ser aquilo que Deus fez. Porque Deus fez o ser humano. Deus não nos fez divinos, deuses, mas nos adotou como filhos. Então, nós não somos deuses, porque à medida que o ser humano quer ser Deus, então ele quer competir com Deus, ou até mesmo eliminar Deus. Nossa sociedade, esse pecado continua, essa tentação é constante do ser humano querer ser Deus, e a primeira coisa que ele faz é querer negar Deus. Por exemplo, o ateísmo. O ateísmo não é simplesmente não acreditar que Deus existe, mas o ateísmo é querer ser Deus, querer fazer do existente uma divindade. Então, se eu sou Deus, então o Deus verdadeiro não existe. Então vejam essa tentação muito forte, de Pedro, que também é a nossa tentação. Então, se és tu, ou seja, se tu és Deus, então me faça também um Deus. E aí, curiosamente ou misteriosamente, Jesus diz: venha. Isto é, Jesus não torna Pedro um Deus, porque Pedro não caminha sobre as águas. Mas Jesus permite a Pedro, e isso também é manifestação da misericórdia, que ele faça uma experiência para que ele descubra que não é Deus, mas que é um homem. É que essa também é a grande tarefa do ser humano, descobrir que é humano. Para quê? Para assumir a atitude de humildade, de assumir a atitude de fraternidade, reconhecendo que o outro é seu semelhante, e até mesmo descobrir ou redescobrir ou reassumir a sua missão no mundo, que é de ser colaborador de Deus e não senhor de tudo, destruindo até aquilo que Deus fez. Então, essa tentação de Pedro, querer ser Deus. E aí Jesus permite, mas não faz Deus. E aí Jesus permite e ele vem, caminhando sobre as águas, ou seja, saiu da barca. E diz que quando Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou. Então vejam, ele ficou com medo. Mas ele ficou com medo de quê? Do medo de Jesus? Do medo de morrer? Aí vem, o medo da morte. O medo da morte é justamente uma expressão do homem que não quer ser homem, mas que quer ser Deus. Mas não pode negar isso, que é uma verdade, é uma realidade. Ele é homem, ele é humano, ele não é Deus. E, portanto, é muito significativo que quando ele descobre que não é Deus, pela sua arrogância, pela sua vaidade, então ele parece que esquece até mesmo que é homem. Por quê? Porque ele é homem e um homem pescador. E se é um homem pescador, então ele sabe nadar. Vejam que não foi um outro. Nós sabemos que no grupo de Jesus havia, no grupo dos 12, o grupo mais restrito, havia 4 pescadores.
Então nós temos os dois primeiros, Simão Pedro e seu irmão André, Tiago e João, os filhos de Zebedeu. Então é inconcebível que um pescador não saiba nadar. Isso é um perigo muito grande. É mais ou menos como um professor que não sabe ler. Como é que ele vai poder realizar a sua missão? Né? Um professor que não sabe ler, impossível. Né? Então a mesma coisa, como é que um pescador não sabe nadar? Se a sua lida, se o seu trabalho é justamente naquele campo, seja no mar, na água. Por que eu estou dizendo isso? Porque à medida que Pedro estava afundando, ele, como homem pescador, poderia se salvar. Isto é, ele mesmo poderia nadar, ele mesmo poderia voltar para a barca, sem a ajuda de ninguém. Mas é justamente isso, quando o ser humano quer ser Deus, ele até mesmo esquece que é humano. Aí começa a perder tudo. Então, à medida que o ser humano reconhece a Deus e que não é Deus, então ele se torna mais humano e as suas capacidades criadas e dadas por Deus, então vão lhe ajudar, vão socorrê-lo, vão salvar. Porque tudo é ação de Deus. Aí, aqui nós temos um Pedro que é vaidoso, arrogante, tentador, mas ao mesmo tempo um Pedro que tem salvação, tem esperança, porque mesmo diante de tudo isso, ele demonstra humildade. Qual é a humildade dele? Senhor, salva-me. E quem é que salva? Só Deus salva. Então, aquela pergunta, né, aquela provocação, aquela introdução, se és tu, agora, depois desse processo, né, um tanto misterioso, né, de permitir, não é, que Pedro faça essa experiência, então, agora ele responde, salva-me. Então, ele não diz mais, Senhor, se és tu, salva-me. Não, ele diz, Senhor, salva-me. E vejam que é muito interessante que ele poderia ter chegado a outra conclusão. Se és tu, porque o que é que ele disse para Jesus? Então, se és tu, manda-me ir ao teu encontro. Mas o quê? Caminhando sobre as águas. Então, se agora ele está afundando, qual seria a consequência mais prática e lógica? Não é Jesus, não é Deus, porque eu estou afundando. Mas aí a experiência não era para responder essa pergunta, se és tu e se tu és Deus, mas era para responder, quem sou eu? E a resposta é, não sou Deus, não tenho poder, não sou suficiente a mim mesmo e assim por diante. E aí, nessa experiência, né, da descoberta de quem Pedro é que ele vai poder dizer quem é Jesus, fazendo a experiência de salvação. Então, que mesmo diante das nossas tentações, assim como Pedro, né, tenhamos também a humildade de Pedro, né, de reconhecer quem nós somos, para de fato saber, a partir da experiência, não apenas da compreensão racional, quem é Jesus, quem é esse eu sou. E que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia para todos e até amanhã, se Deus quiser.